Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Boa noite, dona Madalena. Boa noite, Álvaro. Veja se amanhã me traz os papéis preparados para eu assinar. Eu ainda continuo dizendo que seria mais conveniente a assinatura ser feita em cartório. E eu continuo dizendo que farei as coisas à minha maneira. Prepare os papéis, traga-os aqui e eu os assinarei. Você depois tratará de reconhecer firmas e todas essas amolações legais criadas para nos fazer perder tempo e dinheiro. Mas eu acho que Boa noite, senhora... Álvaro. Boa noite, dona Madalena. Até amanhã. Já vai, doutor Álvaro? Sim, Davi. Sua patroa hoje está de péssimo humor. Hoje, como sempre, dona Madá gosta de contrariar as pessoas e ditar horas. Nasceu para mandar. Às vezes eu me pergunto por que aturo durante tantos anos. Talvez seja porque ela paga regiamente, não? Meu caro Davi. O que somos obrigados a aturar por dinheiro. Eu que o diga, doutor. Eu que o diga. O seu chapéu. Obrigado. Dona Vitória já se recolheu? Dona Madá dispensou, como faz toda vez que o senhor vem a esta casa. Uhum. Não sei por quê. Eu sei. Mas isso não há de durar eternamente. Mais dia, menos dia. Bem, boa noite, Davi. Boa noite, doutor Álvaro. Até amanhã, Davi. Até amanhã, doutor. Bem, o jeito é preparar tudo como a Megera ordenou. Não posso me opor às suas vontades. Afinal de contas, ela é dona de tudo. Estou caindo de sono. Também já passa de meia-noite. A velha hoje se esmerou em ocupar meu tempo. E agora, para casa. Ei, está maluco? Sai da frente! Que é isso? O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soderal, Tiros Dentro da Noite. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Boa noite. Boa noite. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Sim. Tenho a bondade de entrar. Com licença. Eu gostaria de falar com as pessoas da casa. Pois não, estão todos na biblioteca. Falta apenas prevenir a dona Madá, que permaneceu em seus aposentos. Obrigado.
Como é o seu nome? Meu nome é Davi, senhor. Às suas ordens. Sou o mordomo da casa. Trabalho aqui há mais de 15 anos, senhor. Davi, eu vou precisar conversar com você em particular mais tarde, viu? Pois não, senhor. Estarei às suas ordens. Por aqui. Tenha bondade. O senhor é da polícia, não é? Exatamente, inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Faça o favor de entrar, inspetor. Estávamos justamente aguardando a chegada de alguém da polícia. Meu nome é Flávio. Esta é Selene, minha esposa. Ali o meu tio Otacílio. Prazer. Bem, eu estaria mentindo se dissesse que tenho prazer em conhecer um policial. De polícia eu quero distância. Por quê? Por acaso o senhor é um fora da lei? Fora da lei, eu? Deus me livre. Andar dentro da lei já nos dá tanto trabalho. Imagine agora andar fora dela. Pode ir, Davi. Tia Madá já sabe da chegada do inspetor? Ainda não, dona Selene. Pois não lhe diga nada por enquanto. Deixe-nos conversar com o inspetor em paz. Depois nós lhe diremos para avisá-la. Sim, senhora. Com licença. Você fez mal em falar assim ao Davi, Selene. Agora mesmo que aquele bajulador vai correndo avisar a velha. Eu não creio. Sente-se, inspetor. Estamos às suas ordens. Com licença. O morto era pessoa de suas relações? Era o doutor Álvaro de Queiroz Sarmento, advogado e procurador de minha tia. Compreendo. Saía desta casa quando foi atacado, não? Tudo indica que sim. Nós já estávamos recolhidos, inspetor. Eu nem sequer imaginava que houvesse alguém de fora em casa àquela hora. Acordei com os tiros. Sabem me dizer que horas eram mais ou menos? Passava da meia-noite. Eu estava acordado lendo quando ouvi os disparos. E pouco antes tinha consultado o relógio. Depois de meia-noite, então. Muito bem. Sabem o que tinha vindo fazer nesta casa em horário tão impróprio? O advogado assassinado? Bem, certamente veio a chamado de titia, né? Tão tarde assim? Bem se vê que o senhor não conhece tia Madá, inspetor. Ela é autoritária, geniosa e prepotente. Gosta de calcar as pessoas sob seus pés. E como é dona de uma fortuna incalculável, encontra sempre quem esteja disposto a ser pisado por ela. A senhora parece não ter, por sua tia, assim, um conceito maravilhoso, dona Selene. Selene é sobrinha por afinidade. Eu é que era filho de um irmão de tia Madá. E eu, infelizmente, sou irmão da Jararaca. O irmão caçula. E também o irmão idiota mas sem juízo. Mas tia Madá... Minha senhora... Agora que o senhor já ouviu os elogios que estes inúteis fizeram a meu respeito, inspetor, deixe que eu também diga alguma coisa a respeito deles. Davi? Pronto, minha senhora. Ajeite o escabelo aos meus pés. Está bem assim, dona Madá? Pode retirar-se, Davi. E dona Vitória? Pode retirar-se, já disse. Sim, senhora. Com licença. Ora, muito bem. Porque então eu sou autoritária, geniosa e prepotente. Veja que você me conhece muito bem, Selene. Sou realmente tudo isso. E mais uma coisa que vocês todos não se conformam que eu seja. Sou rica. Muito rica. E todos dependem de mim. Tia Madá, eu não tive intenção... Ainda não acabei de falar. Você, Otacílio, é o irmão caçula da Jararaca, não é? Bem, Madá, eu estava brincando. Isto é que é o seu mal. Tudo quanto você faz ou diz é sempre brincando. Se você fosse um homem sério, tudo seria muito diferente. Não ligue ao que este inútil disser, inspetor. Eu creio que o Criador estava num de seus maus dias quando permitiu que este inútil viesse à luz. Tia Madá, eu não creio que o inspetor se interesse por nossas pequenas rixas familiares. Ele veio para investigar um crime. Eu sei. Não preciso que você me diga. Ainda não estou louca ou caduca como vocês gostariam que estivesse. Muito bem, inspetor. Meu nome é Madalena Alvim Correia de Brito. O nome não me é estranho. Por certo que não. Meu nome é citado em jornais e revistas. Eu sou patronessa de diversas iniciativas de caridade. Tenho negócios em várias partes do mundo. Em suma, sou uma mulher importante e gosto de ser tratada como tal. Perfeitamente. O morto, Dr. Álvaro, era seu advogado e procurador, não é assim? Era muito mais do que isso. Era um amigo.
Coisa que já se vai tornando escassa nos dias que correm. Mas eu retribuía na mesma moeda. Pagava regiamente seus trabalhos e tinha-o em alta conta. Uma perda irreparável. Pobre Álvaro. Tia Madá. Não me toque, menino. Eu não preciso de seu amparo nem de seu consolo. Estou às suas ordens, inspetor. Certamente há de querer fazer-me algumas perguntas. Perfeitamente. Posso saber o motivo pelo qual o advogado veio a esta casa em hora tão tardia? Veio a meu chamado. Eu sabia que Flávio e a mulher iriam a um teatro depois do jantar e só regressariam às tantas. Sabia também que o inútil do meu irmão, como de costume, ficaria em seu quarto, trancado, vendo revistas imorais. Portanto, eu pedi a Álvaro que chegasse aqui às 10 horas. Ele chegou atrasado. Coisa rara de acontecer. Álvaro sempre foi muito pontual. E qual a razão do chamado? Eu queria que Álvaro tratasse da venda de todas as minhas propriedades e transformasse o dinheiro adquirido em fundos rentáveis, que, por minha morte, reverteria em benefício de entidades caritativas com as quais eu tenho contato. Tá, Madá, tá bom. Um choque, não é? Vocês vivem aguardando a minha morte para esbanjarem tudo. Não verão nenhum tostão. Portanto, rezem para que eu viva muito tempo ainda. Aliás, o melhor seria vocês todos morrerem antes de mim. Assim o problema estaria resolvido satisfatoriamente para ambas as partes. Satisfatoriamente, Madá? Como não? Vocês morreriam sem ter tido a desilusão de ficarem na miséria. E eu teria o prazer de vê-los morrer danados da vida por não conseguirem pôr as mãos imundas no meu dinheiro. A senhora conhece alguém que odiasse seu advogado a ponto de desejar sua morte? Claro, qualquer um destes aí. Mas isto é demais, tia Madá. A senhora não pode fazer uma acusação desta. Estou em minha casa e sou dona de minha vontade. O que eu diga ou deixe de dizer é de minha inteira responsabilidade. Mas a senhora está fazendo acusações injustas. Afinal de Cala contas... a boca, idiota! Olha aqui, Madá. Você pensa que todo mundo tem os mesmos instintos perversos que você é? Antes ter instintos perversos do que não ter instintos nenhum, tal como você. Você, Otacílio, é um inútil. Preguiçoso, relaxado, desonesto, hipócrita, invejoso e imoral. Olha aqui, Madá. Cale-se. Creio já ter satisfeito a sua curiosidade, inspetor. Agora, se me dá licença, eu volto aos meus aposentos. De onde não devia ter saído. Você está indo longe demais, Otacílio. Lembre-se de que você está debaixo do meu teto. Estou satisfeito por agora, dona Madalena. Peço-lhe licença para continuar levando a termo minhas investigações aqui em sua casa. Esteja à vontade. Com licença. A bruxa dos infernos. Silêncio. Ela pode estar atrás da porta. Todo cuidado é pouco. Eu gostaria de conversar com os senhores, um de cada vez. Pois não, inspetor? Estamos à sua disposição. Que tal o senhor ficar aqui mesmo na biblioteca e nós sairmos, hein? Com quem deseja conversar em primeiro lugar? Com o mordomo. Ora essa? Logo com Davi? Por que, inspetor? Tenho minhas razões. Permitem? Vamos lá para outra sala. Mandarei o Davi até aqui, inspetor. Vamos, hein? Davi, o advogado de Dona Madalena dava-se bem com todas as pessoas desta casa? Bem, de certo modo, sim. O Dr. Álvaro era um homem muito educado e não ligava às provocações de seu Otacílio. Ah, então o senhor Otacílio não gostava do morto? Eu acho que, na verdade, nenhum deles gostava do Dr. Álvaro, porque ele defendia com unhas e dentes os interesses de Dona Madá. Quer-me parecer que os parentes de sua patroa são ociosos. De que vivem, afinal? Às custas de Dona Madá. O senhor Flávio é formado em Direito, que, no entanto, nunca exerceu a profissão. Vive passeando, viajando com a esposa, desde que se casou. E Dona Madá dá a cada um deles uma mesada. Por isso, sujeita-se a ouvir os desaforos que ela lhes diz.
Davi, diga-me uma coisa. Pois não? Você acha que a morte do advogado pode ter alguma relação com a família? Com a família, não sei. Mas com Dona Vitória, talvez. Esta é a segunda vez que ouço você citar esse nome, Vitória. Quem é? Uma senhora ainda bastante jovem, que veio para ser dama de companhia de Dona Madá. Ela está em casa agora? Está, sim, senhor. Os aposentos de Dona Vitória ficam no sótão. É um pequeno apartamento com saleta, quarto e banheiro. Eu gostaria de falar com essa senhora. Você disse que ela pode ter alguma coisa a ver com o caso. Por que, Davi? Bem, inspetor, eu acho que eu estou sendo indiscreto. Bem, mas como se trata de um crime. Mas por favor, não me comprometa junto à patroa. Eu já estou velho para perder o emprego. Não tenho receio. Pode falar. Sim. Bem, eu descobri que Dona Vitória tinha sido noiva ou namorada do Dr. Álvaro de outro tempo. Parece que aconteceu alguma coisa e afastaram um do outro. No dia em que o Dr. Álvaro viu Dona Vitória aqui, teve uma grande surpresa. Então, esta senhora está na casa há pouco tempo? Sim, pouco mais de 6 meses. A outra dama de companhia de Dona Madá despediu-se. Não aturou as impertinências. Muito bem, Davi. Eu quero falar com essa Dona Vitória. Vá chamá-la. Se o senhor quiser, pode subir aos aposentos dela. Há uma escada exterior que leva até lá sem ser preciso passar por dentro da casa. Basta o senhor sair por aquela porta-janela que dá para a varanda e seguir em frente. Logo encontrará a escada. Uma escadinha estreita em caracol. É uma ideia. Eu prefiro ir ao encontro de Dona Vitória. Grato pela sugestão, Davi. De nada, senhor. Quem é? É a polícia. Abra, por favor. Polícia? Com licença. A senhora já deve saber do ocorrido, não? Sim, a Selene me contou. Mataram o Dr. Álvaro, não é? Exato. E eu sei que entre a senhora e o morto houve um romance ou qualquer coisa muito parecida. Dona Madá contou, não foi? Eu sabia. Mas eu quero saber tudo por sua própria boca, Dona Vitória. Está bem, inspetor. Não adianta mesmo esconder a verdade. Por mais que a gente fuja, o passado sempre nos alcança. Sente-se, por favor. Muito obrigado. Pode começar. O que houve entre a senhora e o morto? Eu fui noiva de Álvaro durante 2 anos. E por que não se casaram? Bem, inspetor, é uma coisa um tanto constrangedora. Sabe, eu amava Álvaro loucamente. Amava-o tanto que deixei-me levar por sua lábia, por sua insistência. Sabe, eu tenho uma filha, inspetor. E essa filha? É filha de Álvaro. Mas então... Álvaro não era em absoluto o bom caráter que aparentava. Iludiu-me, abusou de minha boa-fé e depois fugiu ao compromisso. Entendo. Uma história como tantas. E como tantas moças, eu me vi de um momento para outro, abandonada por todos. A minha família tem princípios muito rígidos e não perdoa certos deslizes. Eu vi-me na contingência de precisar trabalhar para poder viver. Primeiramente, eu fui trabalhar como preceptora das filhas de um embaixador estrangeiro. Eu estive com aquela família quase 3 anos. Mas o embaixador foi chamado de volta a seu país de origem e eu fiquei sem emprego. Aí foi quando soube que nesta casa precisava de uma dama de companhia. Eu vim com uma carta de recomendação deixada pelo embaixador e obtive o emprego. Desde então eu estou aqui. Há 6 meses, se não me engano. 6 meses e 3 dias exatamente. E aqui eu tive o dissabor de encontrar-me com Álvaro. Foi terrível, inspetor. Eu tive vontade que a terra se abrisse e me tragasse. E ele? Que reação teve? A mais cínica e hipócrita possível. Apertou minha mão, fingindo não me conhecer, quando Dona Madá nos apresentou. Mas a velha é uma mulher muito ladina. No relance percebeu que havia alguma coisa entre nós e quando ele se retirou, pôs-me em confissão. Eu contei toda a verdade. E ela? Ela sorriu e me disse que
eu continuaria a seu serviço enquanto eu e ele quiséssemos. E que, quanto a Álvaro, dele, ela se encarregaria. Dele? Ela se encarregaria? É, isso mesmo, inspetor. É estranho. E desde então a senhora não tornou a falar com o Dr. Álvaro? Bom, o canalha ousou fazer-me propostas. Disse-me que agora que eu trabalhava para a Dona Madá, poderíamos voltar a nos encontrar sem compromisso. E a senhora o que disse? Eu dei uma bofetada e disse-lhe alguns desaforos. A Dona Madá surpreendeu a nossa discussão e carregou com ele para seus aposentos. Isso foi há uma semana, mais ou menos. E não tornou a encontrá-lo? Não. Parece que Dona Madá tudo fazia para que não cruzássemos um com o outro. E a senhora não ouviu os tiros nem a batida do carro ontem à noite? Eu ouvi, mas não liguei importância. Eu nem pensei que fosse aqui. Está bem. A senhora pretende continuar no emprego? Por que não, inspetor? Eu tenho uma filha para criar. Certo. Muito obrigado por tudo. Eu preciso interrogar os outros. Inspetor. Quê? Está me chamando? Sim. Por favor, entre aqui no meu quarto. Não repare na bagunça, né? Eu sou um pouquinho desorganizado. Mas eu precisava falar. E eu com o senhor. Mas diga logo o que tem a dizer. Talvez seja algo importante. A Megera ia despedir o advogadozinho. Como? Dona Madalena ia despedir o Dr. Álvaro? É isso mesmo. Eu ouvi toda a conversa dos dois. Sem querer, é claro. O que foi que o senhor ouviu, afinal? Bem, eu ia passando pelo corredor e ouvi o Dr. Álvaro falar em tom irritado. Ele perguntava o que ela estava pretendendo com aquilo. O que era, eu não sei. Aí a Madá disse que tão logo os papéis estivessem assinados e tudo entrasse na normalidade, ela não mais precisaria dos trabalhos dele. Aí ele ficou furioso. Primeiro tentou conciliar as coisas. Depois quase implorou. E por fim começou a fazer ameaças. Ameaças? Que espécie de ameaças? Bom, eu não sei bem. Ele dizia que se ela pensava que se ia descartar dele assim, sem mais nem menos, estava enganada. Ele tinha muita coisa para contar e que ela haveria de se arrepender. Falou de cartas que tinha em seu poder. E Dona Madá? Bom, Madá nunca foi mulher de temer o que quer que fosse. Com 2 gritos reduziu o silêncio e passou a ditar suas ordens. Ele que aprontasse tudo e lhe trouxesse de hoje sem falta. Hoje? Mas então, quando foi que o senhor ouviu esta conversa? Aí é que está. Esta conversa teve lugar ontem à noite, pouco antes do Dr. Álvaro ser assassinado. Então aquele inútil estava ouvindo a nossa conversa. Deixa estar. Ele nada perde por esperar. É verdade, então? Sim. Eu discuti com Álvaro. Ele sabia que a partir do momento em que eu vendesse todas as propriedades e colocasse o dinheiro para render, não mais precisaria de sua assistência. Qualquer contadorzinho poderia encarregar-se das minhas contas. E era justamente isso que eu queria. Despachar Álvaro desta casa. Por causa de Dona Vitória? Ah, o senhor anda depressa. Também já sabe disso? Sei, sim. Pois é. Depois de tomar conhecimento da triste história daquela moça, resolvi dar uma lição em Álvaro. Ele não era tão bom advogado assim. Não fosse o que eu lhe pagava e o que ele me roubava, dificilmente conseguiria sobreviver da profissão. Então o seu procurador a roubava? Sempre que podia. Ah, mas eu não dou importância a migalhas. Eu sustento aqueles 3 inúteis à tripa forra e sei que me detestam, mas pago na mesma moeda detestando-os também. Mas aqui para nós, eu preciso ter mais alguém neste imenso casarão. Preciso ter alguém com quem gastar o meu mau humor e o meu ódio. Eu posso pagar? Pago. Que ameaças o Dr. Álvaro lhe fez? Ameaças? É.
sim. Mas tolices. Como coisa que eu tivesse medo de caretas. Nesse mundo, meu caro inspetor, quem tem dinheiro, nada mais precisa temer. Com dinheiro faz-se justiça da injustiça, verdade da mentira e honra da desonra. E eu tenho muito dinheiro. Eu não sou uma mulher boa, né? É absoluto. Eu sou má. Muito má mesmo. Mas o que é que resta a uma mulher que, mesmo quando jovem, nunca foi bonita? Eu não sou apenas velha, inspetor. Eu sou também feia. Muito feia mesmo. Que é isso, minha senhora? Eu fui sempre assim. Talvez por isso Deus fizesse com que eu nascesse rica e rica vivesse. Para compensar a falta de atrativos. Eu fui sempre uma moça magra e esquisita, com um pescoço muito comprido e fino, uma boca maior do que seria de desejar, nariz rapaz e olhos muito pequenos, semelhantes aos olhos de um animal. Uma mulher assim não pode ser boa para o mundo, pois o mundo jamais será bom para ela. É fácil ser bom com quem é bonito, como também é fácil ser bom sendo-se bonita. A senhora acha que Dona Vitória seria capaz de cometer o crime? Por que está rindo? Aquela mosca morta? Ora, inspetor. A Vitória é dessa caixa de mulheres que se deixam seduzir por amor, paixão e todas essas baboseiras e que depois passam o resto da vida espiando o crime que cometeram. Aquela nunca irá lá das pernas. Se quer um conselho, inspetor, procure o criminoso entre os 3 inúteis que tenho nesta casa. Selene, Flávio ou Otacílio. Sim, estes seriam capazes de tudo. O sonho do Flávio era que eu dispensasse os trabalhos de Álvaro e tomasse a ele como meu advogado e procurador. Ah, meu filho, mas eu não bebo nem estou louca. Eu garanto que em 6 meses ele me depenaria. Ou pelo menos faria a sua independência. Ah, eu não quero isso. Eles são meu brinquedo. Bem, a nossa conversa já se prolonga muito, não? Trate de descobrir o assassino, que para isso o senhor é pago. Sim, eu sou pago para desvendar crimes misteriosos e fazer com que a lei se cumpra, madame. Mas não sou pago para ouvir desaforos de pessoas ricas e mal educadas. O quê? O senhor ousa levantar a voz para mim? Uma mulher grosseira e mal acostumada que pensa que o fato de ser rica lhe dá o direito de fazer o que bem entender. Eu não sou um dos seus brinquedos. E se a senhora não se comportar, posso detê-la por desacato à autoridade. Estamos conversando. Com licença. Está aí. Há quanto tempo eu não vi um homem que merecesse ser chamado de homem, realmente. Há quanto tempo. É verdade que o meu marido se julgava com o direito de ser o procurador de Tia Madá, mas... A senhora me disse que estava deitada quando ouviu os tiros. E o seu marido? Bem, o Flávio tinha ido ao banheiro nos fundos do corredor. Ah, sei. Aquela janela ali dá para uma varanda? É uma porta-janela e dá realmente para uma varanda. Por quê? E pela varanda passa também uma escada em caracol que conduz aos outros andares desta casa. Não é isso? Exato. Mas o que tem tudo isso a ver com... Espere. O senhor não está pensando que eu saí pela escada de caracol e que... Prossiga. A senhora disse exatamente o que eu estava pensando. Meus parabéns. Mas isso é um absurdo. Se for assim, qualquer outra pessoa poderia ter feito o mesmo. A varanda também se comunica com os aposentos de tio Otacílio e daquela moça Vitória. Eu sei. Aqui no segundo andar, a escada de caracol serve à varanda que tem portas para estes cômodos e para os cômodos ocupados pelo senhor Otacílio. No terceiro andar, a escada serve à varanda que circula os aposentos particulares de Dona Madalena. E, finalmente, no sótão... Leva ao quarto de Vitória.
Eu conheço de sobra a planta desta casa, inspetor. Sabe, portanto, que qualquer das pessoas que estavam em casa poderiam ter saído e ido aguardar tranquilamente que o Dr. Álvaro chegasse até o carro para só então atirar. Por falar nisso, foi encontrada a arma do crime. Acharam o revólver? Sim. O criminoso atirou para dentro de um dos ralos da rua. Os peritos passaram um verdadeiro pente fino no local e acabaram por achar a arma. Está aqui comigo depois de devidamente examinada pelo laboratório. Veja. Reconhece esse revólver? Eu nunca vi uma arma na minha vida. Eu tenho pavor de armas de fogo, inspetor. Está bem. Obrigado, dona Selene. Não tem de quê. Por enquanto é só. Sim, senhor. Sim, inspetor. Eu creio reconhecer esta arma. É? E a quem pertence? A casa. Como? Não entendi. A arma pertence à casa? Mas... Bem, eu realmente não me exprimi muito bem. Este revólver foi comprado por tia Madalena para que Davi tivesse sempre uma arma à mão em caso de assaltos. Tentaram arrombar esta casa 2 vezes. Foi então que Davi sugeriu a compra de uma arma. A arma então foi adquirida por sugestão do mordomo. Isso faz muito tempo, Sr. Flávio? Uns 2 ou 3 meses. Eu não sei bem. E o que foi que sua tia achou da sugestão? Tia Madá riu muito. E disse que era uma coisa que ela nunca pensara comprar. Mas que para alguma coisa serviu o dinheiro afinal. Coisas da Madá, né? Chamou Davi e disse que fosse com o Dr. Álvaro providenciar a licença necessária para a compra da arma. E então o advogado procurou a polícia, conseguiu a licença e tudo mais. Bem, se tem licença ou não, isso eu não sei. O que sei é que 2 dias depois, Davi mostrou o revólver guardado na gaveta de um dos consoles do corredor. A arma vivia numa gaveta daquele móvel do corredor? Ora, sendo assim, qualquer pessoa poderia usá-la. Eu creio que sim. Bom, eu, de minha parte, nunca toquei na arma. O mesmo eu posso dizer com relação a Selene. A minha mulher tem verdadeiro pavor à arma de fogo. E seu tio? Eu descobri que o Sr. Otacílio, em outra época, foi campeão de tiro ao alvo. O que não quer dizer que ele tenha assassinado o Dr. Álvaro. E depois para quê, inspetor? Não ia ganhar coisa alguma com isso? Está bem, muito obrigado pela ajuda, Sr. Flávio. Nossa conversa foi bastante útil. E esse caminho conduz a... Está vendo aquele portãozinho de ferro, senhor? Dá para um beco que fica ao lado da casa. Não estava fechada a chave? Nunca esteve. Este portãozinho fica sempre assim, para que os fornecedores possam entrar. Compreendo. E o caminho leva direto à cozinha, mas também passa pelo local onde começa aquela escadinha em caracol, não é? É verdade, inspetor. Você sabe se na noite do crime o revólver estava em seu lugar? Não sei, inspetor. Eu quase não abri aquela gaveta. Sabia que o revólver estava ali e com balas, pronto para qualquer emergência. Mas desde que foi comprado, acho que só peguei nele umas 2 vezes. No entanto, não havia nenhuma impressão digital na arma. O criminoso teve cuidado de limpá-la antes de cometer o crime e certamente usou luvas quando atirou. Como o senhor afirma isso, inspetor? Poderia ter limpo o revólver depois do crime, não? Seria impossível. O criminoso muito mal teve tempo de se esconder. Logo, acorreu gente ao local. Ele não poderia ter parado na calçada para limpar a arma antes de atirá-la ao bueiro. Não. O criminoso já tinha tudo planejado. Creio que sabia mesmo até em qual dos ralos iria atirar a arma depois de cometer o crime. O senhor continua a achar que foi alguém da casa que cometeu o crime? Davi, eu sou capaz de apostar que sim. O senhor é quem sabe. Para mim, tudo foi obra dos muitos desocupados que deram para andar por este bairro durante a noite. O senhor deve saber que muitos assaltos ocorreram neste bairro ultimamente. Eu sei disso, mas em nenhum dos assaltos houve crime de morte. Um ferimento ligeiro num braço e com navalha foi o máximo, nada de tiros. E depois está provado que a arma do crime foi o revólver da casa. Ora, nenhum estranho, nenhum desocupado teria oportunidade de penetrar na mansão para roubar a arma. Assim sendo... inspetor, parece que o senhor tem razão. Só me resta uma coisa, Davi. O quê, inspetor? Examinar mais calmamente o apartamento em que o morto residia.
Eu não tinha reparado nisto antes. Uma carta guardada dentro de um jarro, bem na mesinha de entrada. Bem à vista. É como diz Edgar Poe. Para esconder uma coisa, às vezes é preferível deixá-la à vista. Esta carta é muito significativa. Agora já tenho à vista. O caso está praticamente resolvido. Bem, chefe, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos à mansão onde ocorreu o crime. Posso saber por que motivo o senhor nos pediu para nos reunirmos aqui, inspetor? O motivo é simples. O crime está desvendado. Verdade. Meus parabéns. E quem é o criminoso? Alguém que eu conheça? Sim. O criminoso neste instante está aqui, nesta sala. Não, mas, meu Deus! E é uma mulher. Inspetor, o senhor não está querendo dizer Cale-se, que... Vitória. Não precipite os acontecimentos. Deixe que eles se desenrolem por si mesmos. Prossiga, inspetor. Não prossiga, dona Madalena. O quê? Não entendi. Eu quero dizer que a senhora não deve prosseguir representando. Eu já sei de tudo. Tudo? Duvido muito. Reconhece esta carta? Então ele guardou mesmo? Sim. Quer que eu leia em voz alta para que todos saibam o que ela diz? Pouco me importa o que o senhor vai fazer. De qualquer maneira, eu sou rica. Eu posso contratar os mais renomados advogados. Não escapará ao castigo, lhe asseguro. Veremos. Mas foi Dona Madá que... Não seja medrosa, Vitória. Acabe a frase. Sim. Fui eu que matei aquele canalha. Você, Madalena? Mas por quê? Eu sempre achei você muito prepotente, muito desaforada, mas incapaz de matar uma mosca. Claro. As moscas não me fazem nenhum mal. Mas eu sempre achei que seria excelente se pudesse matar as pessoas que nos incomodam com a mesma impunidade com que podemos matar uma mosca. Talvez as pessoas, sabendo disso, se comportassem de outra maneira. Mas por que a senhora fez isso? Por que o matou? Por quê? Por mim. E também um pouco por você, sua idiota. Por mim? Sim. Se você soubesse o que sua revelação a respeito do romance e do abandono me causou... Se você soubesse como odiei Álvaro naquele dia. E tudo ficou pior, porque depois eu o surpreendi fazendo-lhe propostas. Isso eu não perdoei. Então, ele estava mesmo brincando comigo. De mim, queria apenas o dinheiro. Nunca sentiu o menor afeto por mim. Madalena? Então você é aquele advogado? Por que se espanta se eu estar fermo? Acaso eu não sou também mulher? Acaso não sinto um coração batendo descompassado dentro do peito? Acaso pelo fato de ter dinheiro e ser feia, eu devo conformar-me em não ter um amor? Sim, embora eu fosse muito mais velha do que ele, apaixonei-me por Álvaro. E ele correspondeu ao meu amor. Ou pelo menos, fingiu corresponder. Era um amor puro, sem maldades, amor platônico, mas assim mesmo um grande amor. Escrevi-lhe certa vez uma carta. Uma carta em que jurava que se algum dia descobrisse que ele me enganava, eu o mataria como se mata um cão. Ele disse que era tolice, que tinha rasgado e queimado a carta. Eu acreditei. Foi então que Vitória veio trabalhar para mim e eu fiquei sabendo de seu passado, do romance frustrado com Álvaro. Mesmo assim, eu continuei a gostar dele, embora procurasse ajudar esta pobre infeliz enganada. Mas quando o surpreendi, quando ouvi as propostas que Álvaro fazia à Vitória, eu enlouqueci. Ela o repudiou e eu jurei matá-lo. Mas antes haveria de divertir-me às suas custas. Foi então que eu tive a ideia de dizer que queria vender todas as propriedades e empregar o dinheiro. Foi então que disse que logo que tudo se resolvesse, não precisaria mais dos serviços dele. Eu queria ver o medo em seus olhos. Eu queria que ele me pedisse, que implorasse. E ele pediu, ele implorou, mas
Ele também me ameaçou e com isso selou seu destino. Nunca ninguém me ameaçou impunemente. Não seria logo ele que o faria. Pronto, inspetor. Tem aqui uma confissão em regra. Fui eu. Matei-o. E se vivo fosse, eu o mataria novamente. Eu sou assim. O meu ódio sempre foi maior do que todos os outros sentimentos. Com o ódio eu vivi sempre. E com ele hei de morrer um dia. Algema, chefe? Tire as suas mãos de cima de mim, moça. Eu não sou nenhuma criminosa vulgar. Não vou sair correndo nem tentar fugir. Eu assumo a responsabilidade de meus atos. Meu Deus, que coisa horrível. E nós? Eu sabia que não era de mim que você teria pena. Vocês? Há muito tracei meus planos. Chega de brincadeiras. Eu vou para a cadeia. E vocês três vão tratar de suas vidas. Já não me servem de nada. De nada, entenderam? Fora de minha casa, todos três. Mas você não pode fazer isso. Posso, Otacílio. Eu sou uma assassina. Mas o dinheiro ainda é meu. E de agora em diante vocês não verão nem um centavo. Davi? Pronto. Depois de minha partida, faça as malas destes três e ponha-os na rua. Eu deixo tudo entregue em suas mãos, até que um advogado constituído por mim venha resolver o resto. Sim, senhora, dona Madá. Inspetor? Sim? Estou às suas ordens. Eu admirei o senhor desde que pôs os pés dentro desta casa. O senhor é um homem de verdade. Não se deixe intimidar pelos meus gritos, nem pelas minhas atitudes. Isto foi uma coisa que nunca aconteceu nesta casa. Vamos? Vamos andando, madame. É por aqui, hein? Senhoras e senhores, prazer em conhecê-los. E passem bem. É isso aí. Uma coisa eu gostei, chefe. De que foi, Suzy? Dona Madalena reconheceu a superioridade do meu ilustre chefe. É como se diz, um homem é um homem e uma gata é uma gata. O Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Tiros Dentro da Noite. Tomaram parte os seguintes artistas: Auriceia Araújo no papel de Madalena, Carlos Leão foi Álvaro, Wilson Marcos Otacílio, Laio Júnior Flávio, Ilka Maria Selene, Carmen Dolores Vitória, Navarro de Andrade Davi, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Controle de som de Cidalino Silva, sonoplastia de José Marques. Assistente Aldir Santana, contra-regra Jorge Moreira. Ensaios e direção Carlos Leão, supervisão Carlos Siegelman. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.